Noruega, ela me causou assim uma atenção, ela me provocou uma atenção especial, uma apreensão, no dia em que ela foi a Milão e fez 4 na Itália, mas jogando assim, eu falei, opa, pera lá, esse time, né? Então eu acho que vai ser, como foi contra Marrocos. Mas contra a Itália também tá todo mundo fazendo, né? Vai fazer 4, apesar da Itália estar, né, desabando e tal, tomar 4 também não é comum. Também não é comum. Ó, aqui no nosso chat, tô dando uma olhadita rápida na nossa enquete, pequena parcial, e continua aparecendo o bicho-papão da Copa como grande empecilho da seleção para ser campeã, para ser hexacampeã em 2026. Eu continuo achando que o principal empecilho é a própria seleção, mas de qualquer forma, a França está liderando aqui na nossa enquete. E aí, Pipeno, eu comecei o programa, eu tentei falando sobre a nossa evolução. Né? Eu coloquei no roteiro, eu sentei ontem à noite para fazer o roteiro, falei, quer saber? Vamos lá, tá todo mundo falando de evolução, vamos puxar o fio da evolução e ver o que o Brasil melhorou do dia 13 de junho para o dia 3 de julho, 20 dias depois, treinando, e oba-oba, e e gol no sufoco, o que o Brasil melhorou. E agora, a gente tem o melhor técnico do mundo, o mais bem pago do mundo, etc e tal. O que não melhorou, Piper? Vamos para essa parte, porque é o seguinte... Não adianta depois vocês da imprensa, a pachecada toda, que tá aí toda feliz, falar que não vai ganhar. No dia que perder, falar também não mexeu na defesa. Também não arrumou o meio de campo. Então, antes de o jogo começar, eu queria aqui pautar o que a gente não melhorou. E aí, Piperno, eu sou obrigada a fazer uma crítica ao Ancelotti, que até agora eu elogiei. A convocação foi desequilibrada e precisando mudar o meio. E o tal do lado direito, que já era zicado antes da Copa começar, ele já tinha perdido o Estevão e já tinha perdido o Militão, depois ele perdeu o Wesley e agora ele perdeu o Rafinha. Esse lado direito tá muito, Piperno, tentativa e erro. Tá muito difícil. E o meio-campo do Brasil, vamos lá, dessa vez ele não tem o Paquetá, então ele vai recuar o Matheus Cunha, isso é certo. Aí, Piperno, se ele vai colocar mais um ou menos um, se ele vai ter o Danilo, a gente não sabe, mas o Matheus Cunha vai ajudar ali no meio de campo. Aí, Piperno, se ele olhar para o banco no segundo tempo, não tem o outro. Ô Marília, mas... Só 5 jogadores de meio de campo ele tinha chamado. Ele chamou mais um, que é o Ederson, que nem pisou na grama ainda. Ô Marília, em relação ao nosso dilema do lado direito, acho que você mesmo já ajudou na resposta. O Brasil perdeu muita gente e ele testou várias outras alternativas antes da Copa. Lembra, ele chamou o Vitinho, chamou o PH do Vasco, tentou laterais e tal, né? Outros jogadores até. E, de fato, o Brasil não tem lá muita oferta para esse setor e aí, coincidentemente, ainda deu o azar de perder alguns que seriam as indicações naturais. Eu acho que vai ter que sacar algum coelho da cartola, mas não tem nenhuma solução que seja consensual. Agora, tem uma coisa que, para mim, não tem jeito, já que você falou de coisas que não funcionam. Goleiro do Brasil inseguro, todos eles já passaram do seu... Veja, a gente está falando de 3 goleiros veteranos, coincidência ou não, os 3 da última Copa do Mundo. Todos eles jogam pior do que jogavam na época da Copa do Catar. Os outros 2 testados também foram mal, ou seja, não tem solução para isso de curto prazo. E alguns veteranos, algumas apostas, feito Casimiro, o próprio Danilo, que está lá quebrando o galho e tal. Eu acho que isso não tem como funcionar bem. Eu acho que isso vai ser quebra-galho e nós vamos, sabe, arrepiar os cabelos até o fim da Copa com eles. Ó, eu vou passar, antes de passar a bola para o Morelli, vou chamar um rápido intervalo aqui para vocês que estão com a gente nos canais de Fast TV. Seguimos aqui no YouTube. Vou passar a bola para o Morelli, porque assim... Uma das substituições que ele fez e melhorou, depois daquele caos do primeiro tempo, foi a entrada do Fabinho no lugar do Casimiro. E o Casimiro, assim, é impressionante como Casimiro e Danilo são as bolas de segurança do Ancelotti. E são justamente as bolas de insegurança da torcida. São 2 pilares do Ancelotti, um foi o primeiro convocado e o outro não sai de jeito nenhum, nem como foi o caso do Japão, que no caso do torcedor, e o torcedor não é o técnico da seleção, mas, né... é parte envolvida, é o que dá calafrio em todo mundo. Mas ele não vai mexer com o Casemiro, esqueça isso. É uma briga que a gente vai perder, que o torcedor, se entrar nessa, vai perder, e o Casemiro vai ser titular. Ele, inclusive, elogiou o Casemiro na partida contra o Japão.
que fez o gol, foi importante. Então, assim, saiu de campo elogiado. Então, não vai mexer com o Casemiro. O Casemiro ontem foi o primeiro a descer para treinar. O Casemiro tem esse poder de liderança e tem o treinador na confiança. Fazer o quê, né? E tem o treinador na confiança. Agora, a gente tem reprovações nesse elenco, né? O Ibañez jogou e foi reprovado. O Igor Thiago entrou e foi reprovado. Então, são jogadores que estão ali no vermelho, que você talvez nem contem mais com esses jogadores. Entraram, tiveram oportunidades e não cumpriram bem as suas funções. Então, são jogadores a menos. Eu até também, talvez, colocaria o Rafinha aí, que a gente esperava muito mais do Rafinha, e ele não fez, nas partidas que jogou, boas apresentações. Então, também pode ser um jogador quase reprovado, né? Quase reprovado. É bom, é excelente, faz muita coisa no Barcelona, mas nessa Copa do Mundo, na seleção, não tem ido bem, não. Então, já são 3 jogadores, né, E o Paquetá se machucou e o Paquetá estava jogando mais ou menos também. O que ele acertou, né? O que ele precisa fazer? Eu falava do Alisson lá atrás, né? Mas talvez seja o melhor que o Brasil tem. O Alisson está sempre longe das bolas, né? As bolas difíceis, ele está sempre longe dela. Ou está de um lado, a bola entra do outro, ele está do lado de cá, a bola entra do lado de lá, ele está no meio, a bola entra no cantinho, ele está sempre longe das bolas. Agora, a defesa ganhou segurança, eu acho que Marquinhos e o Gabriel estão mais seguros. Eu acho que o lado esquerdo, com o Douglas, ele acertou. É um menino não badalado, né? É um menino na dele, mas eu acho que ele acertou. O Vini está bem. O Matheus Cunha também foi um acerto nessa posição de ficar flutuando ali na frente, hora para a direita, hora para a esquerda, hora centralizado. Ele acertou. Mas dos outros, e eu acho que ele tinha que liberar um pouquinho o Bruno Guimarães. Dos outros, eu acho que está todo mundo devendo ainda esse acerto, Marília. Para você que estava no rápido intervalo enquanto o Robson falava, a gente já está de volta. E aí, Piperno, eu acho de verdade que aí vai começar a inquisição do Ancelotti. Se o problema do Brasil, porque o problema do Brasil no primeiro jogo foi o quê? Justamente isso que eu estou falando. Marcação e do Casemiro entre o Marquinhos e o Danilo. Contra o Japão, tivemos uma dificuldade na saída de bola por ali. Se acontecer a terceira, não dá para pedir música no Fantástico. Não dá para dizer que não sabia. Ele pode falar, ele não vai tirar, ele não vai tirar, ele não vai tirar. Ok, mas a gente não pode, de novo, num terceiro jogo, colocar a classificação em perigo por erros de jogadores que são os de confiança do professor. Aí, alguma hora, nós vamos ter que criticar ele, Piperno. Não, eu acho que alguns jogadores de confiança dele são os mais criticáveis da seleção, sim, a essa altura. O Casemiro, por exemplo, é uma aposta dele. Ponto. É a bola de segurança, é o meu capitão, o meu líder, é o jogador em quem eu confio, já fui campeão com ele no Real Madrid, etc, etc. Então eu aposto nesse cara. Eu acho que essa aposta tem uma grande chance de micar. Mas, e o Casemiro tem dado muitos e muitos motivos para que eu reforce essa minha suspeita. Porque aí depois vão ficar todo mundo chorando a convicção dele. Exatamente. Levou o Fabinho. Não acho que o Fabinho. A questão é, contra o Marrocos, é inegável que o time do segundo tempo jogou melhor que o do primeiro, certo? Certo. Quem era o volante do segundo tempo? Fabinho. O Fabinho. Não entrou nunca mais. Sim, jogou outro dia entrou um pouquinho aí, né? 5, 10, tudo bem. Então, quando o jogo já estava ganho. Então, eu só acho o seguinte, eu entendo, jogador de confiança, como sempre se falou sobre goleiro. Agora, se a gente tiver pelo terceiro jogo problemas entre Danilo, Casemiro e Marquinhos, ou Danilo, Casemiro e, no caso, Gabriel Magalhães, não dá para dizer que também nada é culpa do professor, porque assim, ele vai morrer abraçado com isso aí. E aquela coisa, se o Brasil, por exemplo... Ou não. Se o jogo chegar aos pênaltis, por exemplo, e o Brasil passar, no dia seguinte a gente vai continuar falando da evolução. Se chegar nos pênaltis e o Brasil perder, nós vamos falar de fracasso. Que são coisas muito próximas, né? A evolução e o fracasso numa Copa do Mundo, né? São muito próximas, né? São muito próximas. 90 minutos. Agora, ele não vai tirar. O Casemiro só sai do time ou por cartão amarelo ou por contusão. Fora isso, o Casemiro não sai do time. Agora, com esses jogadores, e aí a gente pode até debater depois, a convocação foi equivocada, né? Os 26 foram aí é que tá, equivocados. A lista dele é muito questionável. Eu acho muito questionável. Sobretudo na armação, né? Você não tem um jogador que arma o time. Quem é o jogador que arma o time da seleção brasileira? Quem que é o Odegaard do time do Brasil? Você não tem esse cara. Você tem o Paquetá, você tem o Bruno Guimarães, são volantes, né? O Paquetá estava mais ou menos. Você não tem esse jogador, então já começa por aí. Aí você tem um volante
que deixa a desejar. Você não tem lateral, você tinha o Wesley, tudo bem, o Wesley estava aí, poderia ser o titular e teve uma infelicidade danada, foi cortado antes da Copa. Mas você tinha que ter pensado um pouco nisso, você tinha que ter informações, talvez, melhor do jogador. O Neymar foi convocado machucado, gente. Pois é. E a gente ainda não respondeu essa pergunta, clara, assim, o Ancelotti sabia ou não sabia? A CBF sabia ou não sabia? Porque foram 30 e poucos dias de recuperação de um jogador machucado numa Copa do Mundo. Sabia ou não sabia? Porque ainda não está muito clara essa resposta, essa informação. Não, a gente apostou nele, a gente vai ficar com ele, a gente não vai cortar. Mas você sabia? Você sabia que ele não podia jogar? Porque poderia jogar outro jogador. O Neymar está ocupando a vaga de um Matheus Pereira, por exemplo, que fica com a bola no meio de campo e faz um monte de jogadas. Então, do Cruzeiro. Então, tudo isso tem que ser avaliado e acho que pode ser até avaliado antes de qualquer derrota. É até mais justo que a gente avalie antes de qualquer derrota. Então, a gente está dizendo aqui hoje que a lista está errada, que tem problema sim no time, que a gente não vê essa evolução, que alguns jogadores precisam jogar um pouquinho mais do que estão jogando nessa Copa do Mundo. Sobre o Neymar, eu acho que o Ancelotti podia não saber da gravidade, mas evidentemente que a convocação da seleção brasileira foi feita um dia depois. Houve uma falta de comunicação ou não depois do jogo contra o Curitiba, mas ele se apresentou e fez a primeira ressonância magnética no dia da apresentação, dia 27 de maio. O médico da seleção brasileira vai no dia 28 de maio e dá um pronunciamento, não é uma coletiva, dizendo que o jogador tem uma lesão grau 2 na panturrilha e que iria demorar 2 a 3 semanas para estar pronto para jogar a Copa. 2 dias depois, na véspera do jogo contra o Panamá, o Ancelotti fala: para acabar com a especulação, o Neymar não vai ser cortado. Então ele recebeu o exame, sabia o que estava acontecendo, conversou com o médico e falou: ele não vai ser cortado. Ele comprou o pacote Neymar. Naquele dia, ele poderia ainda ter 10 dias de treino antes da estreia da seleção, 10 não, mais até, dias de treino antes da estreia da seleção na Copa, e falou: não, vou com o Neymar. Aí o Neymar não foi pro primeiro jogo, não foi pro segundo jogo, entrou um pouquinho no terceiro jogo, no quarto jogo jamais entrou. Então ele escolheu ter um jogador que ele pode usar em prorrogação e pênalti, que é o que ficou claro, né? O que ele vai fazer com o Neymar a partir de agora, né? Faltam 4 jogos que são eliminatórios. Ele escolheu isso, mas dos outros 25 ainda, ele fez escolhas bastante questionáveis. Piperno está aqui, trabalha comigo há muitos anos, sabe quanto eu defendi, por exemplo, a convocação do Andrés Pereira, que é um jogador que a seleção brasileira não tem. E que fez uma temporada melhor, por exemplo, que a do Paquetá. Se for para pensar, desde que o Ancelotti pôs o pezinho no Brasil, Andrés Pereira e Matheus Pereira jogaram mais do que o Paquetá não estava jogando no West Ham e demorou para jogar no Flamengo. Acho até que ele merecia ser convocado pelo conjunto da obra, como foi eventualmente o Neymar. Mas a verdade é que ele convocou para o meio de campo jogadores parças. Quem convocou praticamente quem convoca o Fabinho é o Casemiro. Quando ele dá aquela entrevista pedindo. O Fabinho aparece na última convocação, gente, também. Não é só o Igor Thiago. É o Fabinho que volta a aparecer na última convocação. Ele chama o Ederson, que é da confiança dele, pelo que ele já viu, mas que nem tinha participado de seleção brasileira em nenhum momento com ele. Então, são 2 jogadores também, como no caso tem que jogar com crachá. Você joga como? Você pisa onde? Você gosta de receber a bola onde? Outro jogador que não joga. Os outros 2 jogadores de meio de campo, o Bruno Guimarães, parece... agora melhorou, mas também é um jogador de que a gente fica com a memória... E o Danilo, que era o melhor meio-campista em atividade no Brasil, esse é o melhor meio-campista em atividade no Brasil, tem pouquíssimas chances com ele. Entrou no finalzinho do jogo de novo. A gente quer que ele jogue, mas ele não joga. O Danilo foi um nome que ele lembrou na penúltima convocação, né, naquela viagem à Europa em março, naqueles 2 jogos jogos exato, contra a França e Croácia, né? O Danilo aparece lá, ou seja, foi um nome que entrou praticamente na última hora. O Fabinho, eu acho que é o mais questionável de todos, né? O Andréas e o Matheus Pereira entraram lá na tal lista dos 55. O Andréas tinha sido chamado por ele 2 vezes, mas aí ele também fez opção por outros e tal. Agora, eu acho que, de qualquer forma, poderiam agora ser opções a mais e tal. Mas, assim, o Matheus Pereira talvez fosse um jogador diferente, mas não tinha sido jamais testado em seleção. Provavelmente ele não quis correr esse risco. Mas o fato é que, com isso que está aí, eu acho que dá para montar um bom time. Eu só acho que
talvez o Brasil tenha, de fato, começado muito mal, até por alterações forçadas que foram feitas para a estreia, mas eu repito, eu acho que a estreia foi a mais oportuna possível. Eu acho que daqui a pouco, se o Brasil for, por acaso, bem sucedido, né, nessa Copa, chegar às semifinais, por exemplo, a gente ainda vai agradecer muito a estreia ter sido contra Marrocos, porque foi um começo de jogo desastroso, é verdade, mas também deu a ele um diagnóstico melhor, que não ia adiantar nada ganhar de goleada do Haiti, passar pela Escócia, aí chega no terceiro jogo, você tem um time ruim do primeiro tempo contra Marrocos. Aí eu acho que o tempo para consertar tudo seria muito menor. Ô, Piperno, você gosta dessa seleção, você acha que tem ovos para essa seleção, mas precisa evoluir, é isso? Precisa evoluir. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Falar dessa seleção o tempo todo. Essa seleção tem o que para evoluir? Né? Ela tem jogadas, ela tem bolas paradas, ela tem triangulações. Aonde que essa seleção poderia evoluir? Eu acho que nós já perdemos esse bonde da evolução. Da evolução que estou dizendo é de jogar legal, é de jogar uma partida bem feita, é de saber e encher os olhos do torcedor. Eu acho que o Ancelotti e essa seleção tá no modus tem que ganhar, no modus vitória, no modus 3 pontos. É assim que a seleção vai ser, no meu modo de ver, até o final dessa Copa. O prazo é pequeno, a lista tem equívocos, os titulares deixaram e deixam a desejar, alguns bons jogadores, como o Danilo, na verdade, não está sendo usado, poderia ser usado. Então, assim, essa seleção, ela está no modus de ganhar. A Copa tem que ganhar e não tem que jogar bonito, não tem que evoluir, não tem para onde evoluir. Eu não vejo essa condição de o Brasil, do jeito que está treinando, numa temperatura altíssima aqui nos Estados Unidos, com esses compromissos de viagens, né? O Brasil depois sai de New Jersey, de Morristown, e depois vai direto, né? No próximo jogo vai direto, nem volta para New Jersey. Então, o Brasil tem tudo isso para administrar. Isso tira tempo de treinamento, isso tira tempo de ajeitar a equipe. O fato é que um ano só a gente descobriu que não dá para uma seleção jogar bem, ter jogadas, jogar como a França joga, por exemplo, em um ano. Eu acho que o Brasil tem bons jogadores, eu acho que o Brasil tem coisa muito, muito para melhorar, mas eu acho que o fundamental é ter esse tempo, e o Brasil não tem nessa Copa do Mundo, o Brasil não tem. O Brasil e a cabeça do Ancelotti é assim, olha, não dá para fazer, então vamos jogar para ganhar. E aí a gente mexe nas peças para tentar fazer o time mais ofensivo, mais bem defensivo e tentar ganhar as partidas nos 90 minutos. Eu acho que essa é a cabeça do Ancelotti e do time nesta Copa do Mundo. Ó, para você que está com a gente aqui nos canais plural do YouTube do Metrópolis, estou vendo aqui alguns comentários. Tem gente defendendo que a convocação foi ruim, aí tem gente que defende que tinha que ter ido o Hugo Souza, o João Pedro, o Léo Amaral, Matheus Pereira, Andreas Pereira poderiam contribuir muito. Lamentável estarem fora. A Dedé Markman tá super pacheca, brasilina, tá ótimo, maravilhoso, vamos ser campeão, é contra essas críticas em relação ao Casemiro, ele não falhou, ele tá jogando muito bem, ela tá contra, acho que ela e a família do Casemiro são as únicas pessoas nesse, e obviamente o Ancelotti defendendo o Casemiro com unhas e dentes. Muita gente participando com a gente. Não tem goleiro no futebol brasileiro, diz o Cristiano Caetano, que é bom bastante para a seleção. Nesse momento são todos inseguros. Impressionante, né? A gente passou tanto tempo com os melhores goleiros da Europa e nesse momento mesmo é difícil defender que no lugar do Alisson devia estar outro, com certeza, assim, e daria mais confiança. Não porque tem. o próprio Ederson estava jogando muito mal lá na Turquia, estava perseguido, pedido para sair, porque a torcida estava brava com ele. Sai do City e vai jogar na Turquia. Não foi exatamente um upgrade de carreira, né? A Letícia fala uma coisa que cada vez mais que o tempo vai passando, hoje é dia 3 de julho, Neymar convocado é outra humilhação. Mas pergunta sobre o Neymar na coletiva, ela é obrigatória. E uma das coisas que afasta ou diferencia o Endrick de outros jogadores dessa seleção é a relação adulta que ele tem com o Neymar e não de fã, não de parça. Vamos ouvir o Endrick perguntado sobre, então eu sabia que provavelmente seria perguntado sobre isso, como é conviver com o Neymar. Vamos ouvir. E eu sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que
nesse último jogo. Você vê ele mexendo ele bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então, acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles. Vocês perceberam que a gente ouviu a resposta do Endrick sobre quem o professor vai colocar. Ele não se coloca como protagonista, quem o professor escolher vai ser o melhor para o Brasil. Fiquem tranquilos, torcedores, calma. Agora, a gente está com ela na ponta da linha, ainda não estamos com ela na ponta da linha, mas perguntado sobre o Neymar, o Robson estava lá, ele pode fazer esse Ctrl-C, Ctrl-V. Ele disse o seguinte: tem uma relação muito boa com o Neymar. A gente pode ficar brincando depois dos treinos e jogando cartas. Numa folga, pude estar com ele e ele pôde falar comigo. É muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da seleção. Daí ele já muda o assunto. Não é só o Neymar, mas o Marquinhos, o Casão, que é o Casemiro, o Alisson. Estar com os jogadores por perto e pegar a experiência deles é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu já estou um pouco de tempo no futebol, sempre fiz. E aí ele lembra que também no Palmeiras, ele falou do Gustavo Gomes, ele também tentava absorver essa experiência. E tem duas coisas que ele fez, além do ato falho do Carlos, o Robson, queria que você contasse pra gente, que foi uma que ele fala assim: não, eu sempre converso com o Neymar ali no banco, que foi engraçado, né? Porque a gente senta do lado ali no banco, a gente conversa, quer dizer, são dois bancos. Parça de banco. Parça de banco. E a outra que ele fala assim, ele muda de assunto, né? São duas coisas dessa pergunta. Em vez de ele ficar falando, o Neymar é maravilhoso, meu Deus, o Neymar é o melhor jogador que eu vi jogar, ele fala, não, importante, mas também tem outros importantes. E a coisa do ato fala, não, quando eu tô ali no banco, eu converso com ele. É uma conversa de banco, né? Uma conversa de banco de um jogador que está indo do banco para o fim da carreira e um que está no banco talvez para assumir uma posição na seleção brasileira e ficar por muitos anos. É uma conversa diferente de banco. Um olha para o outro de forma diferente. Um tem 34, o outro tem 19. Ele sai do carteado, ele sai da mesa do carteado para falar do profissionalismo, né? Eu falei para vocês, o Endrick é muito bem preparado. Então ele sai do carteado, do oba-oba, que a gente passa juntos, que a gente joga umas cartas, para falar que é muito bom viver, beber dessa experiência dos jogadores mais veteranos na seleção brasileira. É uma frase muito legal. E ele não deixa o Neymar reinar sozinho nesse ensinamento para ele, um garoto. Ele coloca os outros jogadores importantes, o Casão, né, o Casemiro. Aliás, eu almocei com o Casão ontem, um abraço pro Casão. Ele coloca o Casemiro, ele coloca o Marquinhos. Então ele fala dos jogadores experientes, como ele faz, como fazia lá no Palmeiras com o Gomes. Então ele leva a conversa para um oba-oba, ele leva de um oba-oba para uma coisa profissional que vai ser bom para ele. Por isso que eu falo que o Endrick é muito bem preparado. E aí ele trata o Neymar como um colega de banco à procura de um espaço na seleção, só que numa posição diferente. Como eu disse, o Neymar indo embora e ele entrando em cena nessa Copa e para as próximas Copas. Então ele fala tudo isso, mas numa boa. Ele estava muito bem seguro, estava muito bem tranquilo. E ele falou de todos os assuntos nessa entrevista, não deixou ninguém sem resposta. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um